Nesse vídeo eu vou falar para você sobre 4 riscos do investimento em fundos imobiliários. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira através do investimento imobiliário e quero ajudar você a chegar lá também. Fundos imobiliários, eles não são a mesma coisa do que o investimento direto em imóveis. Fundo imobiliário é um investimento no mercado financeiro ligado ao setor de imóveis, mas não é a mesma coisa que você comprar um imóvel diretamente. Existem alguns riscos que eu vejo no radar e muitos analistas veem a respeito do investimento em fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou falar para você de 4 riscos que você tem que ter em mente se você está investindo em fundos imobiliários. O primeiro risco que eu vou mostrar para vocês é o aquecimento no setor de galpões. O que eu quero dizer com o aquecimento no setor de galpões? Em 2017, os fundos imobiliários tinham ao todo 90 bilhões de patrimônio. Em 2020, apenas 3 anos depois, esse valor, esse montante, ultrapassou 160 bilhões de reais. Isso quer dizer que a quantidade de dinheiro em investimento de fundos imobiliários, ela quase que duplicou em 3 anos. É um crescimento muito rápido. Isso faz com que os gestores tenham cada vez mais dificuldade de achar imóveis com uma rentabilidade atrativa. Agora que passou a pandemia, 2 classes de investimento de fundos imobiliários ficaram altamente prejudicadas, que foram os investimentos em fundos imobiliários de shoppings, porque os shoppings estão sofrendo muito com a pandemia e ela já dura bastante tempo, e os investimentos em fundos imobiliários de lajes corporativas, que são os escritórios. Hoje muitas pessoas estão de home office e as empresas estão entregando escritórios e não alugando mais escritórios. Porém, teve um setor, que é o setor de galpões logísticos, onde o Mercado Livre coloca as suas mercadorias, a Amazon coloca as suas mercadorias, Magazine Luiza. Esse setor ficou bastante aquecido, porque eles estão precisando cada vez mais de espaço. Porém, essa corrida por ativos de galpões imobiliários ficou um pouco de certa disparidade. Os fundos imobiliários têm muito mais dinheiro para investir do que a necessidade dos grandes players de mais área. Isso faz com que eles estejam batalhando cada vez mais por retornos cada vez menores. O aquecimento no setor de galpões traz um risco, de que você tenha o seu investimento em fundos imobiliários rendendo cada vez menos. Se um fundo imobiliário comprou o primeiro galpão, digamos, rendendo 10% ao ano, o segundo galpão rendendo 8% ao ano, e o terceiro galpão rendendo 6% ao ano, na média, esse desempenho vai caindo, e quem vai perder é o investidor, naturalmente. Então você vai ter um retorno cada vez menor sobre o seu investimento em fundos imobiliários na área de galpões logísticos, sendo que as outras 2 já sofreram muito e eu nem vou comentar sobre elas. O segundo risco é a taxação de proventos. Quem investe em fundos imobiliários deve ter já ouvido falar que um dos grandes benefícios do investimento em fundos imobiliários é que existe a isenção de imposto de renda. Toda a renda que você recebe de proventos dos fundos imobiliários não incide imposto de renda. Isso foi uma medida que o governo fez para aquecer o setor de fundos imobiliários e trazer mais liquidez para o mercado de imóveis. Muitas pessoas investem em fundos imobiliários e existe mais dinheiro disponível, gerando aí mais construções e tudo mais. Porém, o governo hoje está com uma necessidade de equilibrar receitas e despesas. Você já deve ter ouvido falar reforma tributária e tudo mais, então é muito provável e possível que esse ano ainda o governo comece a taxar tanto a remuneração de dividendos em ações de empresas quanto os proventos de fundos imobiliários. Porém, nos fundos imobiliários isso é mais difícil, porque as empresas têm uma margem para equilibrar, mexer com a base de lucro, pode fazer com que o seu valor patrimonial cresça. Os fundos imobiliários eles são mais engessados, eles têm menos possibilidade de dívida, têm menos possibilidade de manejar essa questão de mudança na
tributação de proventos. Então é muito possível que a tributação dos proventos de fundos imobiliários aconteça, o valor das cotas caia bastante porque a rentabilidade vai cair muito. O terceiro risco de investir em fundos imobiliários é que existiu uma quantidade de pessoas investindo em fundos imobiliários que confundiu um pouco renda fixa com renda variável. O fato de os fundos imobiliários terem uma renda mensal muito parecida com a rentabilidade de outros investimentos, né, ou até mesmo muito parecido com a rentabilidade da poupança, que era também mensalmente caía, né, os juros na sua conta, as pessoas acabaram achando e pensando que a rentabilidade dos fundos imobiliários era muito próximo de renda fixa. A gente ouviu até alguns especialistas falando que valia a pena colocar o seu fundo de reserva em fundos imobiliários. Eu não estou dizendo que você se confundiu, mas no mercado financeiro não precisa você ter confundido fundos imobiliários com renda fixa. Basta que uma grande quantidade de pessoas tenha feito essa confusão. Os preços dos ativos, eles têm, se isso é verdade, o preço dos ativos tem uma quantidade extra de volatilidade. Quando as pessoas começarem a perceber que a renda diminuiu e que também os proventos são tributados e tudo mais, pode ser que haja uma corrida em massa de saída, assim como houve uma corrida de entrada. E isso vai fazer com que haja uma perda patrimonial muito grande e rápida. É possível, né? Não dá para prever esse tipo de cenário, mas é muito possível e provável que muitas pessoas tenham se confundido. E quando acontecer esse movimento de saída, que pode vir a acontecer, ele vai ser muito rápido e muito difícil de reverter. Também vale lembrar que os fundos imobiliários, eles em geral, são muito menos líquidos que as principais ações das empresas, né? Os fundos imobiliários, eles têm um valor patrimonial que não se compara ao valor patrimonial da Petrobras, do Itaú, enfim, né, das grandes ações. Quando muitas pessoas tentam sair rapidamente, o fundo cai em um valor muito rápido e muito difícil de ser equilibrado. Se realmente houver uma confusão das pessoas que estão investindo do fundo imobiliário com renda fixa, na hora que essas pessoas decidirem sair, existe o risco de acontecer um efeito manada de saída, derrubando os preços dos fundos imobiliários. Esse é o terceiro risco para quem está investindo em fundos imobiliários. Agora eu vou falar para vocês o quarto risco de quem está investindo em fundos imobiliários e deve prestar bastante atenção. Aumento nas taxas de juros. Agora nós estamos, eu estou falando agora no começo de 2021, estamos aí em março de 2021, porém é muito provável que o governo comece uma trajetória de subida das taxas de juros do Brasil. Hoje as taxas estão em 2% e elas devem crescer. Alguns analistas especialistas do mercado acreditam que ela vai chegar aí acima de 5,5% em 2021 a 2022. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa taxa livre de risco vai chegar aí próximo de 0,5% ao mês, possivelmente nos próximos anos. Esse é o valor que muitos fundos imobiliários rendem, mensalmente. E você tem esse rendimento com um risco, o risco da gestão, o risco dos imóveis, o risco de vacância. Então, é muito provável que não valha mais a pena você ter o seu recurso em fundos imobiliários em comparação com a subida da taxa de juros. Esse é um risco também que pode fazer com que haja muitas pessoas saindo do investimento de fundos imobiliários e retornando para comprar títulos do governo. Se você ficar muito para trás nesse movimento, isso pode ser que você perca bastante patrimônio e não consiga recuperar num futuro muito breve, porque esses movimentos eles são razoavelmente longos. O governo tende agora a começar a subir a taxa de juros e deixar aí num patamar mais alto por algum tempo. Então pode ser que sejam alguns anos. Nesse período, o seu investimento em fundos imobiliários vai ficar deixando a desejar em comparação a muitas outras classes de investimento. Então, eu falei para você sobre 4 riscos de investir em fundos imobiliários agora em 2021. Você tem que ter em mente para fazer um investimento acertado. Eu, como já falei em outros momentos, eu acredito no investimento direto em imóveis, comprando um imóvel com método, com critério para que você faça uma boa compra. Você acertando a primeira compra faz com que você tenha uma boa trajetória no investimento imobiliário no longo prazo. E isso pode sim permitir com que você tenha uma boa tranquilidade financeira através do investimento em imóveis.
Muito obrigado por assistir até aqui. Se você tem interesse no investimento imobiliário para alcançar a independência financeira, eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. Ele está aqui embaixo, você pode baixar e espero que você curta. Muito obrigado, curta o vídeo, siga o canal e nos ajude a levar o conteúdo de investimento imobiliário para mais pessoas.